Bora lá, terceirão, de novo aqui nessa orgânica. E como sempre aí, né? Sempre falando dessa parte nessas últimas aulas oxigenada. E como na aula anterior a gente falou da primeira parte de cetona, né? Falamos sobre nomenclatura na IUPAC, que é na oficial. Hoje nós vamos entrar na segunda parte de cetonas, tá certo? Para que a gente termine logo essa função oxigenada. Lembrando que cetona é formada pela carbonila, né? A carbonila é um oxigênio com dupla ligação, né? Estabilizando o oxigênio, ligado a um carbono. Esse carbono, onde o oxigênio está ligado, obrigatoriamente ele tem que estar ligado a dois átomos de carbono. Ou seja, a carbonila significa C dupla O ligado a carbono. E esse carbono, para ser cetona, tem que estar entre dois átomos de carbono. Por isso que não existe cetona nem com um nem com dois carbonos. A menor cetona é essa aqui, ó, com 3 carbono, que é a propanona, né? É popularmente conhecido como acetona, tá certo? Então, nós vamos falar hoje apenas de nomenclatura usual, a trivial, né? Aquela que nós chamamos aí a nomenclatura comum. Mas para isso a gente tem que lembrar dos prefixos, né? Os prefixos que nós vimos lá nos hidrocarbonetos, que servem até para hoje. Pessoal, se você observar todas as funções que nós vimos até agora, a quantidade de carbono ela permanece e o tipo de ligação entre átomos de carbono. Quem está mudando só é o sufixo. E da cetona o sufixo é ona, na nossa nomenclatura oficial, que é a IUPAC. Então, ó, lembrando, o prefixo de um carbono é met, 2 carbono é et, 3 carbono é prop, 4 é but, 5 pent, 6 é ex, 7 hept, 8 o, 9 non e 10 dec. Isso é o básico. Para você pôr Enemzão, só é isso aqui que é necessário, não esqueça. Se você tiver apenas um tracinho, né, nós chamamos de an. Se você tiver uma dupla, nós chamamos de en. E uma tripla, nós chamamos de in. Duas duplas de en. Tá certo? Então, qualquer uma dessas funções, ela pode aparecer isso. Cetona tem só ligações simples? Não, tem dupla também, tem tripla também, pode aparecer isso para você. Tá certo? Então, dando continuidade à nossa aula anterior, à aula passada, para a gente fechar logo essa parte de cetona, nós vamos para as nomenclatura usual. O que é a nomenclatura usual? Nomenclatura usual é o nome dos radicais, essa é a regra, o nome dos radicais, ligada à carbonila. Pessoal, carbonila é isso aqui, é a dupla, o oxigênio, ó, dupla O, ligada a carbono. E esses outros carbonos, independente da quantidade que tiver de um lado ou do outro, eles vão ser chamados de radicais. Se eu tiver só um carbono, é radicais met. Se eu tiver só um carbono do outro lado, também é radical met, né? Agora, se eu tiver dois carbonos do outro lado, né? Aí eu já vou ter um et, né? Se eu tiver dois carbonos do outro lado, eu já vou ter um et. Vou ter um met de um lado e um et do outro. Posso ter 3, posso ter 4, tá certo? Então não esqueça disso não. Então, o nomenclatura usual é o nome dos radicais ligado à carbonila. Pessoal, em ordem alfabética, em seguida. Aí depois, por último, a palavra cetona. Por como assim ordem alfabética? Porque se aqui é a cetona é essa aqui, ó, cetona. De um lado só tem um carbono, é met. Met é letra M. E do outro lado eu tenho dois carbonos. Dois carbonos é et, letra E. Então, na hora de colocar o nome, eu vou pela letra E, que vem primeiro na ordem alfabética do que a letra M. Então vai ser etil, do outro lado metil, e no final tu vai colocar o nome da cetona. Olha aqui, ó, cetona é isso aqui. Você vai colocar o nome desse cara aqui na usual. Esse aqui é cetona, ó. Você pega esses dois aqui, ó, o oxigênio e o C é cetona. Olha que de um lado eu tenho o quê? Um met. Do outro lado, só um carbono também, eu tenho um met. Eu tenho um met de um lado e um met do outro lado. Met com met quer dizer 2 met. Prefixo de 2 é di. Por isso vai ficar dimetilcetona. Dimetilcetona. Professor, eu poderia colocar metilcetona? Poderia, né? Não é muito comum aparecer isso, né? Dificilmente vai ter essa opção. Mas em prova, em sala, a gente termina aceitando isso, mas aconselhando colocar dimetilcetona. Quando eu tenho radicais com quantidades iguais, a gente condensa. Aqui, ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
Eu não vou, eu vou olhar para cá, ó. Eu olho para OC. OC é cetona. Esse OC é isso aqui. Aí eu vejo quantos carbonos tem um do lado, 3. 3 é prop, letra P. E do outro lado só tem um, met. Met é letra M. Então vem primeiro met e depois metil. Depois do outro lado propil, cetona. Pessoal, esse N você coloca se quiser, tá? Quer dizer sequência normal. Tanto faz tu colocar N propil como colocar só propil, tá bom? Essa é a nomenclatura usual que a gente vai seguir. Olha só, uma nomenclatura comum, tá aqui, manda escrever o nome dos radicais ligados, é o que a gente viu, ou o grupo funcional é seguido da palavra cetona. É isso aqui que ele está dizendo, ó. Sempre você, isso aqui sempre vai ser acetona. O que é cetona? É C ligado à dupla O. Pessoal, lembre que esse cara aqui, ele nunca pode vir na ponta. Ele tá sempre, tem que estar, esse C tem que estar entre carbono para ser cetona. De um lado eu tenho 2 carbono é et, letra E, vem primeiro. E do outro lado eu só tenho um carbono, de um carbono é met. Met, letra M, vem depois do que a letra E. Então fica metil. Etil, metil, cetona. Eu posso separar por if, eu posso botar etil, metil, cetona, tanto faz também, tá certo? É a mesma regrazinha que a gente estava falando anteriormente. Então, a nomenclatura usual das cetonas vai ficar como? A nomenclatura usual das cetonas, seguindo a seguinte regra, tá aqui, ó, o radical menor e o radical maior, mais cetona. Quando são iguais, ó, esse CO aqui de vermelho é aquele mesmo, ó, esse mesmo C dupla O, certo? Ou esse mesmo da anterior aqui, é esse aqui, ó, tanto faz, tá certo? Que aqui nós deixamos eles aqui condensado. Eu condensei ele aqui, quer dizer, juntei. Aqui eu tenho um met de um lado e um met do outro. Vai ficar o quê? Vai ficar dimetil cetona. Ou eu posso colocar cetona dimetílica. Tanto faz. Eu colocar uma nomenclatura como outra, tá? Ílica. Tá certo? Met de um lado e met do outro dá o quê? Dimetil cetona ou cetona dimetílica. Aqui, ó, que é a cetona. De um lado eu tenho um carbono, do outro eu tenho 2. Como é em ordem alfabética, letra E. 2 carbono é et. Então vai ficar o quê? Nesse caso aqui, ó, vem etil primeiro, né? Aqui o gráfico ficou errado, né? Então o correto é esse aqui, ó, cetona, etil, metil, cetona. Primeiro, ó, primeira coisa, é etil. Etil primeiro, depois metil, cetona. Ou cetona, etil metílica, certo? Fica atento em relação a isso aqui. Aqui, de um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho 1. 3 é prop, do outro lado aqui é met. Então, ó, vai ficar metil primeiro, que vem primeiro letra M, depois propil, cetona, certo? E aqui vai ficar cetona, metil, propílica. Aqui deu certo. A única que na hora de escrever ficou errado foi essa aqui, tá? Porque o et, que é a letra E, ela vem primeiro do que a letra M. Vai ficar etil, metil nessa aqui. Aqui eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Eu tenho et aqui e et aqui. Então vai ficar dietil cetona ou cetona dietílica. Aqui eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. É dipropil. Dipropil cetona ou cetona dipropílica. Legal demais. Muito interessante isso. Essa é a nomenclatura da cetona que nós vamos trabalhar na usual. Sempre vai ser assim. Tá aqui, ó. Aqui eu coloquei os dois. Para a gente lembrar da aula passada, ó. Eu tenho 4 aqui. Prefixo de 4, primeiro na IUPAC, 4 carbono é but, só tracinho entre carbono é an, vai butan, e o nome desse cara aqui na IUPAC é ona, então vai ficar butanona. Na usual, a usual, esse cara é a cetona, cetona. Então aqui eu tenho met, aqui eu tenho et. Como ele ficou errado lá, ficou errado aqui, né? Então vai ficar etil primeiro, depois metil, depois cetona, certo? É o mesmo erro que aconteceu lá, veio aqui também, ó. Por isso que tá de azul. Esse aqui tu vai colocar primeiro, ó, metil, aí depois etil, que é a letra M, e no final cetona. Esse aqui, ó, começa numerado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ficar, aqui no 4, ó, 1, 2, 3, 4, vai ficar 4 metil. O 2 é esse aqui, ó, é onde é que tá a cetona, você tem que indicar a posição. Só indica a posição quando você tem de 5 carbono para cima aí, ó. Pentanona, pentano 2 ona ou 2 pentanona, tá certo? E aqui vai ficar etil isobutilcetona. Aqui são 2 compostos aromáticos, é a
benzofenona e a difenilcetona. Aqui são 2 fenil na nossa usual, tá certo? Tá aí. Essa é a nossa partezinha que a gente vai verificar. A gente vai voltar na próxima aula disso aqui de novo, tá bom? Até a próxima aí.